Operação Jaiwick, os 80 anos do heróico plano de sabotagem mais ousado da Segunda Guerra. Em 1943, a Operação Jaiwick enviou 14 homens da Austrália para afundar navios japoneses em Singapura. O Major Ivan Lyon, traseiro da esquerda para a direita na fila da frente, liderou 14 homens da Austrália até Singapura em uma missão de sabotagem em 1943, fato Austrália War Memorial. A Operação Jaiwick, um plano ousado dos aliados que resultou de uma das operações de sabotagem mais bem-sucedidas da Segunda Guerra Mundial, está completando 80 anos esta semana. A receita da operação parece ser a mesma de um roteiro de um filme de ação. Mande 14 combatentes e tripulantes australianos e britânicos da Austrália para Singapura, na época ocupado pelos japoneses. Eles irão navegar por milhares de quilômetros em um barco de pesca a motor rebatizado com o nome de Krait. Os homens devem estar vestidos com sorongues e sua pele deve ser pintada de marrom para confundi-los com pescadores malaios. Eles estacionam o barco ao largo da costa de Singapura e depois remam até Porto de Keppel em canoas desmontáveis ocultos pela escuridão. Por fim, eles instalam minas com detonação programada dos navios japoneses antes de fugir. O ápice da operação aconteceu na noite de 26 de setembro de 1943, quando foram instaladas as miras. No dia seguinte, 7 navios japoneses, pesando um total de cerca de 30 mil toneladas, foram afundados ou gravemente danificados. Todos os 14 homens retornaram com segurança para Exmouth, na Austrália Ocidental, para contar a história de sua viagem de 48 dias. Mas não sem antes encontrar um navio de guerra japonês que navegou ao lado deles nas águas da Indonésia por cerca de 20 minutos. O encontro quase fez a tripulação explodir seu próprio barco com a proa carregada de potentes explosivos. Meu pai contou a um jornalista: teríamos afundado um navio japonês e a nós, lembra Brian Young, de 80 anos, filho do tripulante e operador de rádio de Krait, Ori Young. Aquele navio simplesmente mudou de direção e foi embora sem nenhum motivo. Todos eles agradeceram a sua sorte, imagino. 80 anos se passaram e a Operação Jaiwick continua a atrair a imaginação popular. Ela foi contada em diversos livros, documentários e adaptações para a TV e o cinema. O Krait está em exibição do Museu Marítimo Nacional da Austrália em Sydney desde 1988. O planejamento, a execução e a completa audácia de uma incursão de quase 3,2 mil quilômetros pelas linhas inimigas simplesmente não tinha precedentes, afirma o especialista naval Sterling Smith do Museu Marítimo Nacional da Austrália. A missão foi conduzida por uma força-tarefa chamada Unidade Especial Z, uma unidade conjunta dos aliados que realizava reconhecimento e sabotagem atrás das linhas inimigas. Ela foi liderada pelo então capitão Ivan Lyon, que recrutou e treinou os homens envolvidos. Yamli, do Programa de Estudos Militares da Escola de Estudos Internacionais S. Rajaratnam, em Singapura, relembra que a Operação Jaiwick foi um exemplo primoroso de guerra assimétrica décadas antes que a expressão fosse criada. Em alusão aos recentes relatos de ataques conduzidos em unidades pequenas pelas forças especiais ucranianas contra diversos alvos russos, Lee afirma, de forma similar a Jaiwick, estes ataques têm valor simbólico, além de operacional, e ajudam a manter o adversário alerta, advertindo que ninguém está seguro. Lee reconhece que o ataque não teve impacto decisivo. A maior parte dos navios danificados foi reparado pelos japoneses e retornou suas operações em questão de semanas. Mas o efeito psicológico foi muito maior, já que o porto era considerado uma fortaleza segura fora do alcance dos aliados. Este ponto, além de fato de que eles nunca descobriram como o ataque foi realizado, fez com que, até o fim da guerra, ele destacasse tempo e pessoal valioso para vigiar e proteger o porto, em vez de lutar em outros lugares, explica Smith. Mas o ataque também trouxe consequências desejadas para a população civil de Singapura. Depois que os aliados voltaram atrás na sua decisão de divulgar a operação, eles esperaram
esperavam realizar ataques similares no futuro. Convencido de que os responsáveis eram prisioneiros da cadeia de Shanxi, em Singapura, a polícia militar japonesa invadiu as celas e interrogou 57 detidos no dia 10 de outubro. 15 deles foram torturados até a morte, no que ficou conhecido como Incidente de 10 por 10. Young nasceu quando seu pai estava destacado para a missão. Ele contou à BBC que seu pai raramente falava sobre suas experiências da época da guerra. A única coisa que meu pai costumava dizer era que ele simplesmente lamentava que os moradores locais tenham levado a culpa pelo que aconteceu. Ele conta, em 1944, um grupo de 23 homens liderado por Yon, já tenente-coronel, tentou bombardear novamente o porto, mas foi descoberto pelos japoneses. Todos eles morreram em batalha ou foram executados posteriormente. Atualmente, todos os tripulantes do Kreit já morreram, mas sua história continua assombrando seus descendentes. Meu pai e seus companheiros eram todos iguais. Eles não gostavam de ouvir nenhuma história sendo exagerada, conta Young. Ele se lembra do tripulante Arthur Jones, que visitava seu pai com frequência para conversar. Os colegas relembravam suas histórias do tempo da guerra, como quando atingiram seus corpos para a missão. Ele dizia que um japonês precisaria chegar até 100 metros de distância para conseguir discernir que eles não eram moradores locais. Ele conta. Eva Morris é filho do médico Ron Morris, que atuou na operação. Ele declarou à BBC que apenas depois que meu pai morreu, comecei realmente a tentar descobrir mais sobre a Operação Jaiwick. É uma história de heroísmo absoluto. Sua pesquisa culminou em um livro chamado The Tiger Revenge, A Vingança do Tigre em tradução livre, que segundo ele foi escrito para sua família e para seus netos. Como Brian Young, Ron Morris não falava muito sobre a guerra, mas seu filho se lembra bem de uma das coisas que ele disse: não existem heróis. Se você não tiver medo, você é um idiota.